tem muito empresário que chega para mim e diz: mas Campa, é difícil me relacionar com o meu time. Parece que eles só enxergam o lado deles, eles não se comprometem com a empresa, parece que eles não estão nem aí para nada. E quando eu ouço isso, eu sempre pergunto para o empresário: e como que você está agindo com a tua equipe? O que você tem feito para mudar esse cenário? Acontece o seguinte, eu pergunto isso porque a responsabilidade é do empresário melhorar essa relação. É o general que conserta o soldado. Nunca é o soldado que tem poder de consertar o general. Olá, olá, olá! Bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso encontro semanal Q21. Eu sou Fernando Campagnolo e eu atuo ensinando empresários para que eles possam parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. E o Q21 é um encontro semanal que acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas, mas aqui não é uma live simples, onde só tem dica. Aqui tem muito conteúdo prático, tem muita informação, tem muita coisa que você pode aplicar, às vezes no mesmo dia, às vezes já no outro dia, para que você consiga trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais. E para que isso aconteça, em tudo que eu ensino, para que o empresário possa trabalhar menos e fazer a empresa render mais, eu falo sempre em 6 passos. E o primeiro desses passos é contar com pessoas comprometidas na empresa, pessoas que pegam junto, pessoas que vão com você para qualquer lugar. Mas acontece o seguinte, para que isso aconteça, para que as pessoas possam se comprometer, a relação com a equipe ela tem que ser legal, ela tem que ser harmoniosa, não pode ser algo conturbado, não pode ser nenhuma guerra, de jeito nenhum. Então, para a gente começar, eu quero que você pense aí. As pessoas lá da sua equipe, elas se sentem à vontade quando elas têm que trazer um problema para você? Como é que é o clima com os seus colaboradores lá na empresa? É agradável ou às vezes parece que é meio tenso? E quando você apresenta uma ideia diferente, essas ideias, elas são bem recebidas pela tua equipe? Olha só, nos últimos dias eu tenho largado assim vários vídeos no nosso canal do YouTube, lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, que fala, pequenos vídeos que falam dessa relação entre empregado com patrão. E acontece o seguinte, eu vejo que muitas dessas postagens viram um verdadeiro pé de guerra, porque tem lá muito empregado que fica criticando o empresário, mas o contrário também acontece. Então dá a impressão, em alguns casos, que tem dentro da empresa dois times adversários, ali jogando uma decisão de campeonato. Só que daí, quando eu vejo isso, eu começo a pensar: peraí, só um pouquinho, se a empresa vai mal, não é só o dono que perde, o colaborador também perde, todo mundo perde. E para que uma empresa funcione de uma forma legal, além de produto ou serviço, a empresa precisa de mais 2 coisas, no mínimo essas 2 coisas a mais que são fundamentais. Uma é pessoas e outra é processos. E a verdade é que todas as pessoas, elas têm que fazer parte de um time só, tem que fazer com que ande junto. A empresa, ela tem que disputar com o mercado, tem que disputar com o concorrente, tem que disputar pela conquista, para que ela possa ter melhores resultados. Não dá para ficar travando uma disputa interna entre dono e colaborador. Então acontece o seguinte, os dois lados precisam perceber que um precisa do outro. Por isso que a relação com os colaboradores tem que ser legal, tem que funcionar. E é por isso que eu estou gravando essa aula aqui do Q21, que o intuito aqui é dar uma luz em como melhorar a relação com os colaboradores, com o próprio time. Talvez você pense, mas Campa, vai resolver com todos? Eu adoraria falar que sim, mas assim, não queira agradar todo mundo porque não funciona. A verdade é que não vai funcionar com todo mundo. Já quero deixar claro que nessa aula eu não vou ensinar nada aqui sobre liderança, nem vou dar técnicas para você melhorar isso. Mas o que eu quero fazer aqui, na verdade, é criar consciência, Criar consciência da importância que é entender os motivos que levam a ter relações deficientes nas empresas. E eu vou falar aqui daquela relação que melhor funciona nas empresas e também vou te dizer como é que você pode fazer para melhorar essa relação lá com a tua equipe, lá com o teu time. Então, se é importante para você ter uma relação com o teu time, se você entende que isso ajuda você a trabalhar menos e fazer sua empresa render mais, fica comigo, assista essa aula até o final aqui, porque eu te garanto que você vai ver muita coisa aqui que vai te ajudar. E antes de tudo,
Deixa eu te falar o seguinte, ó, é normal qualquer relação ela se desgastar com o tempo. O que acontece nas empresas? A rotina, os problemas que vão surgindo, muitas vezes até a luta pela sobrevivência do negócio vai fazendo com que a gente deixe um pouco de lado isso e vai comprometendo as relações. E às vezes o empresário, ele acaba não ficando atento a essas questões e quando ele vê já é tarde demais para ele reverter. Então a verdade é que não basta apenas criar um bom relacionamento, até porque isso é fácil, mas sabe o que é difícil? O difícil é manter esse relacionamento, mas é importante que você fique atento a manter esse bom relacionamento lá com a tua equipe. E eu percebo que tem muito empresário que chega para mim e diz, mas Campa, é difícil me relacionar com o meu time. Parece que eles só enxergam o lado deles, eles não se comprometem com a empresa, parece que eles não estão nem aí para nada. E quando eu ouço isso, eu sempre pergunto para o empresário, e como que você está agindo com a tua equipe? O que você tem feito para mudar esse cenário? Acontece o seguinte, eu pergunto isso porque a responsabilidade é do empresário melhorar essa relação. É o general que conserta o soldado, nunca é o soldado que tem poder de consertar o general. E quais são os problemas que a gente percebe quando a relação não está legal nas empresas? Certamente, quando eu falei isso, você deve estar imaginando alguns problemas que acontecem, né? Que aconteceu com você talvez em algum momento quando você passou por isso. Mas a verdade é que eu vou trazer aqui à tona alguns dos problemas que a gente mais percebe por aí. O primeiro deles é aquela questão de clima pesado, quando você percebe que não tem clima para falar com as pessoas, não tem clima para dar uma ideia, para ensinar algo novo, parece que não dá vontade de fazer as coisas acontecer. O segundo problema é aquela questão de individualismo, a pessoa só olha para o próprio umbigo, estando bom para ela, parece que está tudo ok, está tudo certo, ela não se importa com o colega, não se importa com a empresa, o empresário às vezes não se importa com a equipe e fica por aí, individualismo total. O terceiro problema, que é o mais grave de todos, é o que a gente chama de rádio peão. O que é o rádio peão? Rádio peão é aquilo que todos os colaboradores falam, todo mundo conversa, todo mundo sabe, mas não chega até a diretoria, não chega até os donos da empresa. Então, por exemplo, quando você reúne a equipe lá e você dá uma ideia, tá? Vamos fazer isso, vamos fazer essa estratégia, vamos adotar esse formato, vamos melhorar isso. E as pessoas aceitam, ali na tua frente aceitam fazer. Só que aí você vira as costas, elas vão lá e conversam entre elas. Lá vem ele com mais uma ideia furada, lá vem ele com mais uma coisa maluca. Isso não vai funcionar. Ou ainda, rádio peão é quando tem um problema na empresa, todo mundo sabe como resolver, todo mundo sabe, mas ninguém te conta, não chega até você. E aí o que acontece? Quando o rádio peão acontece, começa a surgir os boicotes, né? Deu uma ideia, a pessoa pelas costas fala que aquilo não vai funcionar, sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que aquilo não funcione só para provar que ela está certa. Então a rádio peão é algo assim que é um dos grandes problemas quando a gente vê que a relação não está legal, porque está todo mundo falando, está todo mundo conversando ali, mas você não fica sabendo, não chega até você. E tem outro problema ainda que acontece, que é um dos principais, né, quando a relação não está legal, que as pessoas não conseguem se comprometer, elas simplesmente não conseguem ter um comprometimento maior com a empresa quando a relação não está legal. É por isso que você tem que ficar atento, né? E como é que a gente resolve essa questão? Vamos ver na prática aqui alguns pontos, né? Eu separei aqui 4 pontos que é importante você dar atenção. O primeiro deles é que você tem que ficar atento aqui aos sinais. Porque quando a comunicação ela não está legal na empresa, ninguém vai te falar. Mas as pessoas começam a mostrar sinais, começam a deixar nas entrelinhas que as coisas não estão legais, que não estão funcionando como deveriam. Quer ver, por exemplo, assim, você chega lá em um determinado setor, as pessoas estão ali alegres, conversando, trocando uma ideia. Aí você entrou naquele ambiente, parou o assunto, acabou, todo mundo se fechou, ninguém fala mais nada, ou muda de assunto. É um sinal que a relação não está legal. Ou ainda, você apresenta uma nova ideia para o teu time e as pessoas não aceitam essas ideias. Elas discutem ou elas não recebem muito bem isso aí. Opa,
Segundo sinal de que a relação não está legal. Ou ainda, você reúne o pessoal lá, pede uma sugestão, olha meu time, a gente está com problema aqui, a gente precisa vender mais, a gente não está conseguindo vender, a gente não está agradando os clientes, qual que é o problema? E as pessoas simplesmente não interagem com você, elas não dão sugestão, está aí o terceiro sinal de que a relação não está legal. Ou ainda, quando você chama um colaborador e pede para ele fazer algo extra, né? Pede para fazer alguma coisa a mais e as pessoas se esquivam, elas fogem daquilo ali, parece que você fica com a sensação que você está passando um fardo, você está passando algo pesado para a pessoa. Ou ainda outro sinal bem bacana, fácil de perceber, é quando você combina uma coisa, você combina, ó, a gente vai fazer desse jeito, dessa forma, e as pessoas simplesmente não cumprem aqueles combinados, ou ainda, elas ignoram totalmente aquilo que você falou, vão lá, fazem do seu jeito, do jeito que acham que tem que resolver, ou simplesmente não resolve, né? Deixa o negócio ali totalmente de molho, aguardando. Tudo isso aqui são sinais de que a relação não está legal, né? São indícios de que a coisa não está como deveria estar. A segunda coisa que você tem que fazer aqui, ó, é entender as possíveis causas, certo? Percebeu que tem sinais de que a comunicação não está legal. Vamos fazer o que agora? Vamos entender as possíveis causas, né? Vamos agir, vamos entender. Uma das possíveis causas é a falta de clareza nas coisas. As pessoas, às vezes, elas não têm claro quais são as suas responsabilidades. Vamos pegar um exemplo aqui, de repente lá um cliente atrasou um pagamento, você falou para a pessoa ali, para um auxiliar administrativo ou para alguém, diz, olha, vai lá e cobra aquele fulano. Ok, dali 2, 3 dias, outra pessoa atrasou, se diz de novo, fulano, vai lá e cobra de novo. Pela terceira vez, alguém atrasou, fulano, cobra aquele lá. Cobra dessa vez. Lá pela quarta vez você não fala, você fica esperando que a pessoa faça por conta. Mas você não deixou claro para ela que é a responsabilidade dela. Mas a responsabilidade não é ligar cobrando. A responsabilidade ela tem que ser fazer com que os pagamentos aconteçam, fazer com que entre dinheiro. Então quando você deixar clara essa responsabilidade, você ensina como tem que fazer, tudo fica melhor, dali para frente é dele. A segunda coisa que às vezes é uma das possíveis causas é quando a pessoa ela desconhece o todo na empresa. E isso é comum porque às vezes o empresário ele contrata uma pessoa e diz, olha, você vai lá para as vendas, então teu negócio é vender, tem que saber tudo sobre vendas. Mas aí ele não treina esse vendedor, ele não diz para esse vendedor por que ele tem que trazer aquelas informações daquele jeito, por que o prazo de entrega é assim. Então o vendedor faz lá, dá o jeito dele, as pessoas não conhecem o todo, elas não entendem o que o trabalho dela impacta na vida do outro. E aí sabe o que acontece? Pega, por exemplo, assim, pega o mesmo exemplo do vendedor ali. Ele fez um pedido e ele não se preocupou em anotar os dados corretos, ele não anotou direito o CNPJ, o e-mail. Chega lá no faturamento, não sai a nota, a informação está incompleta. E aí parece que o camarada não dá muita bola, começa a gerar atritos nas relações entre a equipe. De repente você vai lá dar uma bronca, gera um atrito com você também. Então é importante que a pessoa conheça o todo. Uma outra causa possível aqui é quando a comunicação é ruim, quando a comunicação é falha ou simplesmente não existe. E parece que hoje em dia, né, principalmente com o advento da tecnologia, muita comunicação nas empresas está de forma escrita, né, por WhatsApp, às vezes um e-mail. E isso, às vezes, a gente escreve uma coisa e a gente não para, às vezes, para ler o que a gente escreveu e a pessoa lá do outro lado entende diferente. Aí não funciona, a pessoa não vai conseguir fazer aquilo ali. Gera ruídos na comunicação, gera estresse na relação. Ou ainda, caso de comunicação ruim, às vezes o empresário ele não é tão bem visto assim pela equipe, ele é, de repente, visto como uma pessoa mais sisuda, uma pessoa mais fechada, uma pessoa difícil de lidar. Aí ele chama o colaborador, ô fulano, vem cá, preciso que você faça isso desse jeito, depois assim, parará, papá, você entendeu? Você acha que o camarada vai ser louco de dizer que não entendeu? Ele não vai falar nada, vai dizer sim, entendi. Aí ele vai lá fazer, faz diferente, faz errado, de repente lá vem uma bronca. Pronto, climão, relação ruim. Então comunicação eficiente é fundamental para elevar o clima, para elevar a relação patrão-empregado.
Outra coisa que às vezes pode ser uma causa é rotina chata. Às vezes a empresa tem lá uma função que a rotina é muito chata, nem mesmo o dono gostaria de estar fazendo aquilo ali, e ele bota uma pessoa para fazer todo dia igual, todo dia repetitivo, aquela coisa chata, aquela coisa maçante. De repente aquela pessoa que está ali, ela não é a pessoa ideal para estar ali, mas ela aceitou, ela estava precisando de emprego, ela aceitou aquilo ali, contratou errado talvez, ou a rotina é chata mesmo, as coisas ali são chatas de fazer, não tem estímulo. Isso vai gerar um desgaste muito grande, vai gerar uma relação ruim. A outra coisa, a outra causa, outra das possíveis causas é a falta de feedback. Às vezes tem empresário que não dá feedback, não dá retorno para o colaborador. Olha, isso aqui você fez assim, dá para melhorar assim, dá para fazer desse jeito, isso aqui ficou bom. Às vezes dá feedback, mas só quando o funcionário erra, faz alguma coisa errada, lá vem bronca. Mas quando ele faz algo bom, não elogia, né? Ah, mas é obrigação, não precisa elogiar. Precisa, as pessoas precisam de feedback, sim. Outra possível causa é o que a gente chama de relação, né? Parceria leonina. O que é uma parceria leonina? É aquela parceria onde só um lado ganha. De repente, o colaborador está ganhando muito, está com um salário que foi crescendo muito alto, não está entregando à altura. Vai gerar uma relação, o patrão vai pagar, não vai ficar feliz com aquilo ali, às vezes precisa do camarada, começa a dar uma indiretinha, desgasta. Ou ainda, raros casos em que há uma exploração realmente. A pessoa faz muito, se dedica demais pela empresa e não tem nenhum tipo de reconhecimento. O salário dela está ruim, faz tempo que não reajusta, não consegue tirar férias, está sentado numa cadeira que não é legal, o computador está ali travando, incomodando e não se faz nada. É uma relação leonina. Ou ainda outra causa que é muito importante, muito comum, é quando as pessoas elas têm valores incompatíveis, né? O que são valores? Valores é algo assim que eu acho fundamental para uma empresa. A empresa tem que seguir alguns valores, algumas normas, né? Valores são como uma religião. Aqui a gente acredita nisso. A gente segue piamente isso aqui. Então digamos que você empresário, preze muito nas relações pessoais, que as pessoas têm que se relacionar, tem que ter um bom clima. E o camarada está ali, para ele não quer saber disso aí, ele quer saber do umbigo dele e deu. Opa, gerou uma incompatibilidade, não está fechando, né? O que vai acontecer? Vai gerar um desgaste, vai gerar uma relação ruim. Mas tem ainda uma última causa que é importante que você fique atento. Porque algumas empresas, simplesmente elas não se preocupam com a cultura de comprometer pessoas, né? Quando eu falo pessoas comprometidas, eu falo pessoas que vestem a camiseta da empresa. E às vezes o empresário ele acha que ele teria que contratar as pessoas assim. Mas a realidade não é essa. A realidade é que você, empresário, é que cria uma política, cria uma estratégia que compromete essas pessoas. Às vezes o colaborador ele pode ter sido uma pessoa muito comprometida no emprego anterior e às vezes naquela empresa que ele está atualmente ele não se compromete. Por quê? Porque a empresa não tem essa cultura de comprometer as pessoas. E aí o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que se você quer melhorar a relação com o teu time, você precisa ficar atento a isso aqui, ó. Saia da relação comum. Como assim comum? Muitas empresas têm isso com os colaboradores, tem uma relação comum, que é aquela assim, ó, eu mando, você obedece. Eu sou o dono, você é o funcionário e pronto, é assim que a banda toca aqui. E aí quando acontece isso, trabalha em ilhas, né? O time é uma ilha, a diretoria é outra ilha, o dono muitas vezes é ele que sabe, é ele que decide, ele ouve as pessoas quando ele quer, se ele não está afim ele não ouve, se ele acha que é relevante, entra por um ouvido, sai pelo outro. Não funciona assim, as pessoas não se sentem valorizadas desse jeito. É uma relação comum, é uma relação que gera desgaste. O patrão muitas vezes ele acha que o funcionário não quer nada com nada, ele está ali só pelo salário, está ali só para defender os direitos, e o funcionário do seu lado ele acha que está ali dando o seu melhor, está ali enriquecendo o patrão e simplesmente é explorado. O que acontece nesse caso? Cada um só vê o seu lado, só vê aquilo que quer enxergar, né? É tipo enxergar a grama do vizinho. A grama do vizinho parece que é sempre mais bonita. Mas às vezes a gente não está olhando para a grama do vizinho para ver como que ele cuida daquela grama, como que ele corta, como que ele trata, como que ele rega, né? A gente só está vendo que a grama está bonita. E na empresa às vezes a mesma coisa. A gente está vendo o lado ruim do colaborador, mas não está vendo o empenho que ele tem. O colaborador está vendo que de repente o patrão não está pagando legal, mas não está vendo que a empresa está legal, não está legal, está passando por dificuldade. Então a pessoa só vê o que quer. E isso muitas vezes acaba acontecendo
E empresas que viram uma verdadeira guerra interna, não tem clima para trabalhar. As pessoas chegam lá na segunda-feira, meu Deus, tem a semana inteira pela frente. Isso é muito ruim para a empresa e muito ruim para as pessoas, para os colaboradores e para o dono. E aí vem o empresário que me pergunta, né? Campa, como é que eu faço para que a equipe trabalhe como se a empresa fosse deles, como se eles fossem donos da empresa? Aí eu pergunto, você deixa ele se sentir como dono? Você compartilha objetivos com a tua equipe? Você pede opinião? Você envolve eles nas decisões? Você abre os números? Você comemora com eles? Tem algum programa de participação nos resultados lá da sua empresa? Veja bem, ó, se você não faz nada disso, vai querer que o colaborador aja como se fosse dono? Não tem como. Quer que o colaborador aja como se fosse dono, mas trata ele como peão. Será que o funcionário vai ter estímulo para agir como se fosse dono? Eu, sinceramente, duvido muito. A quarta coisa aqui que você precisa ficar atento se você quer melhorar as relações com a equipe é o seguinte, ó. Cria relação, olha só, relação ganha. Essa aqui é a melhor relação que existe, tá? Por quê? Porque você ganha, mas a sua equipe ganha. Então tem que pensar lá, primeira coisa, na política da transparência, né? As coisas têm que estar claro. Não pode esconder informação, não pode ser aquele empresário James Bond cheio de segredos que tem plano, mas não compartilha com as pessoas. É importante compartilhar. Olha, pessoal, nós estamos aqui com uma venda média de 150 mil, a gente quer aumentar para 200 daqui 2 meses, as estratégias são essas, preciso que vocês cooperem, deixa claro. Chega no outro mês, ó, pessoal, a gente vendeu aqui 160, mas infelizmente deu um lucro de 30 porque a gente vendeu errado. Lá no outro mês, ó, opa, nós atingimos a meta, aqui vendemos 200 mil e conseguimos ter um lucro de 60 mil, olha que incrível isso. Então é importante que se compartilhe isso com a equipe. E às vezes tem empresário que diz assim, ó, Campa, eu não vou falar para minha equipe quanto dá de lucro, porque se eu falar, vai crescer o olho e eles vão me pedir aumento. Opa! Aí já tem o primeiro indício que a relação não está legal, a relação que o ganha-ganha não está funcionando na sua empresa. Então pensa comigo, por que a pessoa vai fazer um esforço extra, vai fazer algo mais se só você ganha? Não é recíproco. Então é importante envolver as pessoas na empresa. Envolva eles nos planos, envolva nos projetos, abra os números, envolva na decisão e ouça atentamente o que as pessoas têm para te falar, porque as pessoas têm muito a contribuir, sim, e elas querem contribuir, sim. Mas às vezes tem empresário que não escuta, vem o colaborador com uma ideia, ele já vai lá e corta, isso não vai funcionar, esquece isso, deixa do meu jeito. Ouça a ideia do cara. Pode, se não tem sentido, agradeça. Olha, cara, obrigado por você contribuir com essa ideia. Deixa eu dar uma pensadinha e depois a gente conversa. Ou faça algumas perguntas para ele mesmo ver, para ele mesmo concluir que às vezes aquilo não tem sentido, mas sem você dizer, sem você tolir a criatividade das pessoas. Senão você tolhe o interesse. Então tem que ouvir atentamente as pessoas. Toda vez que te trouxer um problema, ouça o problema. Isso faz parte. Isso é importante. E eu sempre falo, né, que para a gente comprometer as pessoas, a gente tem que seguir alguns passos. Mas para a pessoa se comprometer, essa relação ganha-ganha tem que funcionar. E quais são os passos, né, para a gente comprometer as pessoas? Primeiro, as pessoas têm que ter uma motivação, elas têm que ter uma razão, elas têm que entender por que elas estão ali. Elas têm que entender algo mais. Por que a sua empresa existe, né? Por que a sua empresa faz o que faz? Por que faz do jeito que faz? Isso é mais filosófico, as pessoas querem fazer parte de algo maior. Então elas têm que entender como a sua empresa contribui para melhorar o mundo, pelo menos ao redor da sua empresa. Ou seja, qual é a missão da sua empresa? Por que a sua empresa faz o que faz? A segunda coisa é que as pessoas não querem ser tarefeiras. Eu estou falando de pessoas boas, né? As pessoas boas, elas querem ter uma responsabilidade. A responsabilidade dá a elas uma reputação para que elas possam zelar. Elas não querem que você mande, ó, vai lá, faz isso, faz essa venda assim, faz essa entrega desse jeito, faz esse atendimento assim. Elas querem ser responsáveis por aquilo. Responsável por entregar no prazo, responsável por vender dentro da meta, responsável por deixar
conseguir 80, 90, 95% de satisfação do cliente, responsável por manter o financeiro funcionando. Isso é a responsabilidade, para que elas possam bater no peito e falar assim, ó, fui eu que fiz isso. Ou então se lamentar, caramba, não cumpri com a minha responsabilidade, então dê responsabilidade. É importante para comprometer pessoas que a confiança funcione. A pessoa tem que ver que você confia nela, você tem que confiar que vai funcionar. A pessoa tem que se sentir confiante naquilo que ela está fazendo. Ela tem que perceber que você confia nela. Então tem que funcionar isso. Mas não é o confiar, não é simplesmente largar e pronto. É confiar dentro de critérios, dentro de processos padronizados. Aí funciona. As pessoas, quer ver algo que as pessoas precisam para se comprometer também com a sua empresa, precisam ser desafiadas constantemente. Então procure largar desafios para as pessoas, porque no desafio ela consegue mostrar o seu valor, ela consegue mostrar que ela é boa realmente. E é claro, a pessoa que superou o desafio, reconheça essas pessoas. Seja um tapinha nas costas, seja reunir lá o pessoal e dar uma salva de palmas, seja dar um aumento, uma promoção, um bônus, qualquer coisa, mas as pessoas precisam de reconhecimento. Então por isso que eu digo, quer melhorar as relações com a tua equipe? Quer ter uma relação saudável, que as coisas funcionem, que as pessoas se comprometam? Sempre pensando aqui, ó, relação ganha-ganha. Ou seja, você ganha, eles também ganham. Tem que ficar claro que de repente assim, ó, a pessoa está lá na sua empresa, ela está aqui, a empresa está aqui. De repente a empresa deu um plus lá, ela chegou aqui, legal, mas não pode a empresa chegar aqui e as pessoas continuarem aqui naquelas mesmices, não vai ter graça, elas têm que dar um pulinho também, elas têm que melhorar o seu padrão à medida que a empresa melhora também. E veja só que legal isso que eu vou falar, ó. A maioria das pessoas leva uma vida assim medíocre, leva uma vida ruim. Ah, mas Campa, não é todo mundo. Eu não estou falando que é todo mundo, eu estou falando que é a maioria das pessoas. Olha só, a maioria das pessoas tem sonhos, elas têm coisas que elas gostariam de fazer, coisas que elas gostariam de ter, coisas que elas gostariam de viver. Mas acontece que a maioria das pessoas só tem sonho, elas não têm a mínima ideia como realizar esse sonho. E elas vivem uma vida totalmente diferente daquilo que elas gostariam. Elas não seguem valores, elas não conseguem aquilo que elas querem e a vida delas muitas vezes é cheia de problemas. O camarada está lá trabalhando, às vezes a empresa não está legal, aí ele chega no final do dia, chega em casa, a mulher traz problema, o marido traz problema, os filhos trazem problemas, as pessoas vivem cheias de problemas. Elas vivem uma vida mediana, uma vida medíocre. E a verdade é que isso é uma grande oportunidade para você que é dono de uma empresa. Por que eu falo isso? Porque você tem a obrigação moral de desenvolver as pessoas, de ensinar as pessoas, de ajudar, de fazer com que elas fiquem na sua empresa. Por quê? Porque é muito melhor quando você tem pessoas produtivas, pessoas que aprenderam, pessoas que você desenvolveu, pessoas que saíram desse patamar, chegaram aqui e elas percebem que elas só conseguiram elevar o seu padrão porque estão na sua empresa. Muitas dessas pessoas, elas vão ficar com você, elas vão ficar na sua empresa dando sangue por esse negócio por muito tempo. A verdade é que algumas dessas pessoas vão se desenvolver, vão se superar e vão criar asas. Mas isso é bom, sabe por que é bom? Porque é sinal que encerrou o ciclo. Ali ela percebeu que ali não é mais o local dela, ela está acima daquilo ali, ou ela percebeu que ali ela não tem mais oportunidade de crescer. Então também é bom, e é bom porque você fez parte dessa história, você contribuiu para isso. E é só você pensar assim, você pode estar pensando agora, mas eu formei uma pessoa, desenvolvi e agora ela saiu. Tudo bem, mas é muito melhor você ficar com uma pessoa por 1, 2, 3 anos que se desenvolveu e fez muito pela sua empresa do que você estar com uma pessoa medíocre que fica 5, 10 anos dando resultadinho de meia pataca. Tem sentido para você? Então, quanto mais se desenvolver, mais a pessoa vai te ajudar, pelo menos enquanto ela estiver aí. E quer ver um negócio legal? É só você pensar. Você já foi funcionário ou você sempre foi empresário? Eu já fui funcionário, eu comecei a minha carreira como funcionário, trabalhei em várias empresas. E qual chefe, se você foi funcionário, qual chefe você lembra com mais carinho?
Qual chefe você lembra com mais desgosto, né? Aquele chefe que não tinha uma relação legal ou aquele que te ajudou, aquele que contribuiu com você? E eu não estou falando aqui que você tem que ser um pateta, né? O que é o pateta? É aquele empresário que ensina, que desenvolve e que tá bom assim, pronto, o cara se desenvolveu, aprendeu, virou as costas. Não, você tem que ensinar, você tem que desenvolver as pessoas, mas você tem que cobrar também. Ganha, ganha. Você ensina, você desenvolve, mas as pessoas te entregam. Ganha, ganha. Aí é bonito. Mas eu falando em chefe, eu me lembrei do meu primeiro chefe. Eu comecei a trabalhar com 14 anos no setor de informática de uma rede de supermercados. Na época chamava-se CPD, Centro de Processamento de Dados. E eu tive um chefe lá que era filho do dono, um cara muito legal, um cara que ele dizia para mim: olha, você tem um potencial incrível, eu quero que você cresça muito mais do que eu cresci, tanto aqui dentro quanto lá fora. Ele sempre me desenvolveu. Eu lá não tinha nem 16 anos, eu cheguei a assumir o cargo de gerente de CPD. Eu era um menino ainda e consegui, porque meu chefe me ajudou. Infelizmente, esse meu chefe, ele não está mais com a gente, ele faleceu faz muitos anos já, mas eu tive uma boa relação com ele muito tempo depois que eu saí da empresa. Porque enquanto eu estava lá, ele me desenvolvia, ele me estimulava e eu dei o meu melhor pela empresa. Quando eu saí, eu sempre indiquei pessoas para ele, eu sempre procurei ajudar, porque foi uma relação legal. E muito do que eu sou hoje, eu devo a ele, eu devo por ele ter me puxado, por ele ter me cobrado, por ele ter me incentivado. Então, isso é legal, isso é bacana, isso é ganha-ganha. Era esse o recado que eu tinha que dar para você hoje aqui, ó. Baseado no que a gente falou, eu quero que você pense aí. Seria bom você ter todos os colaboradores pegando junto com você? O quanto você acredita que uma boa relação com os colaboradores contribua para que isso aconteça? E será que essa boa relação te ajuda a você trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais? Pense aí. E veja, tudo isso aqui que eu falei é simples, é fácil de fazer, não tem nada complicado. É simplesmente relacionamento com as pessoas. É olhar as pessoas como o ser humano que elas são, como pessoa. Pessoa que precisa de você e pessoa que você sabe que você precisa também para desenvolver a sua empresa. E veja, hoje aqui eu te mostrei o caminho. Agora monta esse caminho na tua empresa, coloca em prática, faz isso acontecer. Depois, se você fizer e se isso não funcionar, aí sim você me cobra. Ó, a Campa você falou e não funcionou. Me ajuda, eu vou te ajudar com certeza, mas faz. Só que eu duvido que se você fizer de uma forma simples isso aqui, não vai funcionar, não tem como não funcionar. Só que você precisa fazer, você precisa pôr em prática. Porque às vezes vem empresário para mim e diz assim, ó, Campa, eu trabalho demais para dar conta da minha empresa. Tem coisa que é só eu que faço lá na empresa, porque se eu não fizer, ninguém faz. Parece que as pessoas não enxergam o que tem que fazer. Sabe por que isso acontece? Isso é um dos sinais que o seu relacionamento com a equipe não está legal, de que não está clara a responsabilidade de cada um. E ainda, eles não enxergam que existe uma parceria ganha-ganha, talvez porque não exista mesmo. Então assim, ó, eu tenho a te dizer que cabe a você mudar esse jogo na sua empresa, cabe a você virar essa chave e construir uma relação legal com a sua equipe. Só que agora você tem ferramenta para isso. Você tem a estratégia ganha-ganha para aplicar. Então segue isso, implanta o ganha-ganha na tua empresa, porque o ganha-ganha na tua empresa vai ajudar você a comprometer pessoas. E pessoas comprometidas é o primeiro passo para você parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Agradeço de coração você ter ficado comigo até o final. Um forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.